As pessoas me acham maluca, mas eu não sou. Eu tô observando tudo, de dentro e de fora. Pensam que eu não percebo as falcatruas, mas ser gentil não significa ser otário. Eu trabalho feito uma vaca, pago essa merda desses impostos, não vejo uso pra eles, escuto que mamam na teta do governo, divirto as pessoas, ofereço poesia e lido com a ignorância proferida por um bando de escroto que metem Deus nos discursos hipócritas. Deito e levanto cansada porque nunca peguei um centavo de ninguém e tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Não herdei, não ganhei, nem sou sustentada. Tenho 4 filhos que estão aprendendo a serem éticos e livres. E o que eu ouço, que é louca. E o que eu vejo, a nossa cultura material e imaterial, a nossa língua, a nossa fauna, flora sendo esganiçada, sacaneada por ogros maléficos. Estamos virando uma gente porcaria, afinal piorar é mais fácil. E fica tão claro o oportunismo dessas ratazanas que vêm na loucura do Criador, achando-nos dispersos, irresponsáveis, riscos, nesgas para sermos passados para trás. Comigo não, não. Você reconheceu um lápis meu a $500 mil. Não estive calada nos últimos 14 anos, não aceito desaforo. Sou uma mulher de 50 anos que sonho alto e realizo muito. Estou longe de encerrar a minha jornada nessa orbe. Aos que se interessam, bom proveito. Para os outros, eu tô pouco me lixando. Esse foi o último texto publicado pela Fernanda Young. Hoje é domingo, pela manhã todo mundo foi pego de surpresa com a morte precoce dessa apresentadora fantástica, escritora sensacional, atriz, mãe, uma mulher inexplicável. Acho que é como a gente pode definir a Fernanda Young. Eu não sabia. Assim que eu vi a matéria, eu fiquei em choque. Eu fiquei um tempo sentado na cama, sem saber como lidar. A Fernanda é uma figura... Vou dizer no presente, porque eu acho que ela vai ser sempre presente. A Fernanda é uma figura muito importante na minha vida por diversas questões. A primeira, ela mudou a forma como eu passei a lidar com livros. Eu não era uma pessoa que gostava muito de ler livro, eu lia muito jornal, muito texto, mas não exatamente livro. E nos livros da Fernanda eu passei a gostar da forma que ela escrevia, que era uma escrita empírica, que foi sempre a minha forma de escrever, mas que eu achava que não era uma forma tão culta, tão elevada, e eu pensava, nunca na vida poderei ser escritor, porque eu tenho essa escrita empírica e eu não escrevo romances, textos. E por mais que a Fernanda escrevesse romances, textos incríveis, de uma forma muito incrível, ela tinha uma escrita que era muito dela, uma escrita própria, dos sentimentos, de tudo que ela sentia. Então, ela me trouxe para o mundo dos livros e automaticamente ela libertou a minha escrita. Eu passei a escrever muito mais depois dela. Eu tinha uma admiração enorme pela figura da Fernanda, de uma mulher forte, uma mulher que falava. É impossível não lembrar da Fernanda no Saia Justa, na primeira formação. Mônica Waldvogel, Rita Lee, Marisa Hort e a Fernanda Young, que foi quando eu conheci. E aí depois o Irritando a Fernanda Young, que era sensacional, que ela entrevistou diversas pessoas num programa totalmente diferente. Interrupção Irritante, Paca Poco Pica, um formato de um talk show totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto. E as minhas próprias tatuagens, eu tenho bastante tatuagem, de certa forma eram inspirações nas tatuagens dela, que eu achava uma mulher linda, sensacional, com todos cada marca daquela ali significava uma coisa pra ela e eu não consegui, sei lá, eu acho que as coisas ainda estão meio emboladas na minha cabeça, mas eu não sei como se faz um vídeo desse. Eu fiquei pensando se o vídeo desse era certo ou não, mas esse aqui não é um vídeo para like, não é um vídeo de divulgação de nada, é um vídeo de homenagem e agradecimento. Agradecimento por o Irritando Fernanda Young começou em 2006, se eu não me engano, e eu acho que eu tinha 20 e poucos anos naquela época. Então assim, você passa a ter uma construção, né? Então toda a construção da leitura, a construção da escrita, a construção de apresentação, roteirização, escrita, livro, ela sempre esteve muito envolvida em todas essas situações, com fotos incríveis, tudo. Eu acho que quando a gente pensar na Fernanda, vai sempre ser pensar num bolo
cultural, né? De expressão cultural como mulher, de expressão cultural como artista mesmo, que fez um livro lindíssimo, que é A Mão Esquerda de Vênus, que ela fez com coisas que ela costurou e aí passou para o livro. Tem poemas lindíssimos. Uma obra completa, uma obra linda, uma obra que todo mundo vai ter sempre acesso. São mais de 14 seriados, se eu não me engano. Os Aspones, Dentista Mascarado, O Sistema, Minha Nada Mole Vida, Macho Man, Os Inesquecíveis, Rui e Vani. Acho que os normais, independente da época que se de quantos anos se tem, os normais vão fazer parte da história do Brasil. Não tem como a gente não lembrar desse momento de criança, adolescente, jovem, e não lembrar de Rui e Vani, que foram imortalizados pela Fernanda. Os livros, que eu acho que, se não me engano, também já são mais de 13 livros. Ela estava escrevendo um livro agora também, que ia ser intitulado com o nome de livro. A gente ainda não sabe se ela conseguiu acabar ou não. Fernanda deixa 4 filhos, 2 deles pequenos. E é muito importante a gente ter figuras como a Fernanda na sociedade, que desencareta a gente, que mostra pra gente que a gente pode ser como a gente quer. Fernanda falava sobre depressão, ela tinha depressão há muito tempo, ela não romantizava isso, mas ela sempre deixou claro essas questões de depressão. E a gente precisa falar sobre depressão. É um tema que eu vou abordar o mês de setembro inteiro aqui no canal. A Fernanda sempre foi muito original, muito autêntica, sempre disse o que ela quis, independente de posição política, se fosse o que fosse, ela sempre se posicionou, ela nunca ficou calada, é o que ela fala no começo desse texto. Ela sempre foi atrás e disse a opinião dela, se colocou, independente se as pessoas achavam se aquilo prestava, não prestava, era bom, não era bom. E com certeza, sim, ela ajudou a formar muita gente, como ela ajudou a me formar. Há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu conheci um babaca, e aí ele falou pra mim, não sei o que, meio que querendo desdenhar, falando assim, você só lê Fernanda Young, né? Eu só lia Fernanda Young e sinto muito orgulho hoje disso. Primeiro, de reconhecer que ele é um babaca, e segundo, de reconhecer que ele era uma mulher e que ela foi a porta de entrada para uma infinidade de autores, livros e obras que eu passei a ler, que eu passei a gostar, que foi fundamental para mim na faculdade de jornalismo. Então esse vídeo é um obrigado que eu não dei, é um abraço, mais um abraço. Eu encontrei a Fernanda uma vez na Livraria da Travessa, no lançamento do livro, A Mão Esquerda de Vênus, tá aqui na minha prateleira de frente para mim. E eu dei um abraço, falei para ela da escrita empírica, e uma pessoa gentilíssima, totalmente disposta, uma menina, né, 49 anos. Mas graças à internet, graças à cultura, graças ao nosso conhecimento, pessoas assim não morrem. Ficam para sempre na nossa cabeça, na nossa história, nas nossas memórias. Para mim, a Fernanda vai estar sempre na minha memória como uma grande referência de alguém que me ajudou a ser uma pessoa melhor. A ser original, a ser autêntico, a fazer o que eu tenho vontade, a ter opinião e a fazer tudo que me dá vontade, tudo que eu gosto, independente se eu vou quebrar a cara, se alguém vai me julgar, se não vai me julgar, não importa. O que importa é a gente fazer, porque julgando sempre vai ter alguém, né? Como muita gente julgou ela, como ela mesma disse que muita gente julgou, mas também como muita gente reconheceu o seu trabalho, e é uma pessoa incrível. Eu não vou ficar falando para esse vídeo não ficar longo, até porque ele não tem intuito de nada disso. É só uma reflexão, e agora que eu tenho o canal, acho que me calar e não fazer essa homenagem não seria eu, não seria o fã que eu fui, e não teria a gratidão que eu tenho por ter lido cada um dos livros, de ter assistido todos os programas, de ter acompanhado a trajetória dela até aqui e tudo que vem por aí, né? Até quando eu fui fazer um post no Instagram, eu escrevi um descanso em paz. Eu fiquei pensando, cara, será que ela vai querer descansar em paz mesmo? Porque ela vai achar essa porra um saco. Ela devia ter cheio de coisa pra programar, tinha uma peça que ia estrear agora. Eu falei, então que ela tenha um caminho de luz, que ela tenha paz. Mas com certeza, onde ela estiver, que é um lugar maravilhoso, ela vai estar fazendo uma algazarra. Porque a Fernanda nunca foi uma mulher, ela era uma mulher de paz, mas não era uma mulher de tranquilidade.
Era uma mulher ativa que estava sempre movimentando, fazendo alguma coisa, sempre trabalhando, com 1000 coisas na cabeça ao mesmo tempo. Então, onde quer que ela esteja bem, e que toda a família dela seja abençoada e tranquilizada da maior forma possível, que é uma situação e é um momento muito duro e muito difícil, que nada, nem ninguém pode diminuir ou apagar. Mas aí a gente pode torcer e rezar e desejar luz para todo mundo que ficou e que ela esteja em paz para onde ela foi. Fernanda Young é para sempre.